Hoje nós iremos falar sobre um assunto bem importante, que é a prioridade. Qual tem sido a sua prioridade? Senhor Deus, nós queremos... E hoje nós estamos aqui com uma convidada especial, a minha amiga Jaque, que ela veio aqui trazer um assunto muito interessante. Então, Jaque, o que é prioridade? O que tu tem para nos falar sobre esse tema tão importante? Então, a prioridade hoje, para mim, ela faz muito parte da minha vida. Duas palavras, prioridade e servir. Foi o que eu venho aprendendo, né, na minha caminhada com Deus. E essas, principalmente a prioridade, ela nos faz caminhar de uma forma diferente, nos faz entender a vida de uma forma diferente, e trazendo a prioridade para a vida de uma mulher cristã é essencial, né? Porque Deus, ele tem, além de seus planos, ele também tem estabelecido as nossas prioridades, né? Então, a partir do momento que você entende o que é a prioridade, entender qual é a prioridade de Deus na nossa vida, falando de mulher, né? A gente consegue entender casamento, né? Relacionamento, filhos, casa, conjunto, né? Que é um conjunto, a gente consegue entender de uma forma totalmente diferente do que a sociedade nos impõe, né? Do que a sociedade prega. E isso é maravilhoso, né? Quando tu entende através da palavra de Deus, quando você busca por esse entendimento, então é maravilhoso. Então, o primeiro passo seria essa questão de entender biblicamente, né? Pegar a Bíblia, estudar a Bíblia, entender os versículos, compreender e aplicar na nossa vida, né? Já que eu acho que isso é o que vai nos firmar uma base, né? Exatamente. Primeiramente. E conforme o que tu foi entendendo, tu conseguiu daí ordenar as tuas prioridades, foi assim? Exatamente, que não é fácil, né? E aí entra o quê? Entra a renúncia. Né? Não tem como falar de prioridade, de servir, sem falar de renúncia, né? Isso é uma coisa que faz muito parte da minha vida. E sempre quando eu tenho oportunidade, eu tô sempre falando isso, porque quando você abre teu coração e quando você vai procurar buscar mais a Deus e ter um relacionamento com Ele, aí tem que vir as renúncias, né? E foi o que aconteceu comigo, assim. Então foi renúncia atrás de renúncia. Não é fácil, tem momentos que é doloroso, mas hoje eu posso dizer que eu vivo um casamento feliz, um casamento de verdade, aquilo que Deus planejou. Tenho tempo real com os meus filhos. Vejo o quanto lá atrás eu perdi por não entender o que é a prioridade. E isso tem sido fantástico, assim, coisas que antes eu não percebia, coisas que antes eu não vivia, por viver nessa correria do dia a dia, por pensar em correr atrás do que eram os meus sonhos, do que era a minha prioridade, né? E não se preocupando em querer entender qual a prioridade de Deus. Então isso no meu caso, né, foi me deixando doente, foi me afastando da minha casa, dos meus filhos, do meu marido, e tudo são consequências, né? Então, primeiro o norte assim, que a gente tem que ter já, que é a questão biblicamente, entender, né? E em segundo passo a renúncia, né? Renúncia do nosso eu, né? Então tem essa questão que tudo já tá dentro do conjunto ali, né? A Bíblia, a renúncia, é a própria Bíblia que vai nos trazer essas questões, né, pessoal? De nós poder compreender o que realmente é a renúncia, porque é muito fácil falar, né? Renuncia. Mas quando a gente vive, quando a gente entende o propósito de Deus, não adianta, é totalmente diferente, né? E foi um processo, então, assim, na tua vida, né? Foi passo a passo para te conduzir nessa questão da prioridade, digamos. Exatamente. Na verdade, ainda estou vivendo um processo, né? É um processo longo. Eu nunca tive afinidade com a Bíblia, digamos assim, né? Nunca
abria a Bíblia, por exemplo, no dia de culto, e não tinha aquela sede pela palavra, não tinha, né, toda essa compreensão do quão importante ela é, de quão importante é a palavra de Deus, e ter sim um devocional, uma busca diária pela palavra de Deus, ter esse encontro com Ele, eu e Ele. Sim. Né? Dedicar um momento do dia, né? Exatamente. Que a gente passa a rotina. E aí quando vê, passou. E aí quando vê, as coisas vão chegando, vão acontecendo, por exemplo, no casamento, ou coisas que você perdeu do seu filho. E tudo isso por não ter essa intimidade com Deus, né? Porque você vai vivendo o que o mundo tá vivendo e que diz que é o certo para nós mulheres, né? Então eu tinha meu trabalho, eu tinha minha faculdade, eu tinha os meus sonhos, tudo certo, tudo ok, entendeu? Aquilo ali pra mim era prioridade. Era o teu mundo. Era o meu mundo, então eu tinha lá um objetivo, meta, tinha tudo e não percebia o que estava acontecendo na minha casa, né? Então isso é algo muito sério e aí muitas das vezes a gente acorda quando algo ruim já tá acontecendo, né? E isso é muito comum, né? As pessoas vão cair na real, só falta Deus, assim, descer e te chacoalhar. Tipo, minha filha, não é aí, volta, sabe? Então, hoje eu ainda vivo esse processo. Hoje eu já tô mais... as renúncias não dói. Hoje eu entendo que realmente o que Deus quer pra gente é o melhor. E hoje eu amo estar dentro da minha casa, amo as coisas de casa. Tem muitas mulheres que ficam, nossa, gostar de fazer as tarefas de casa, eu amo de paixão fazer. E aí também entra as prioridades, né? Porque também precisa ter a sabedoria de Deus, entender as prioridades e ainda ter a sabedoria para administrar o lar. Tem toda essa questão, e tudo isso você só vai entender buscando em Deus, né? Buscando essa sabedoria em Deus. Porque diante de todo esse processo, já que tu pode afirmar, e nós podemos, né, afirmar aqui, que a gente vive contra a sociedade, né? Contra. Tudo contra, né? Esse nosso assunto hoje aqui, lembrando que é tanto para homem quanto para mulheres, né? Mas como nós somos mulheres, especialmente para essa questão de administrar o lar, do cuidado dos filhos, né? O casamento... Que a mulher é aquela velha frase, ela é o termômetro do lar. Exatamente. Né? Ela que é o termômetro. Então, assim, tem essa questão de ir na contramão. Quando tu decide estar no centro da vontade do Senhor, tu vai na contramão do mundo. Isso também não é uma questão, nossa, que ruim, eu vou viver sempre aquela luta, mas é diferente. Quando a gente tem Deus, é diferente essa nadar nessa contramão, né? Digamos, nadar nessa contra a maré. Então, quando a gente entende o propósito de Deus, quando a gente vive a palavra do Senhor, ir contra a sociedade, nadar contra a maré, não é algo tão impossível ou que me deixa ruim. Tu sente a paz, que é o que Filipenses 4 diz, né? A paz que excede todo entendimento. Então, é um processo muito lindo, né? Só quem se dedica a viver que vai entender mesmo essa questão, né, Jaque? Exatamente. E aí tu vê que vale a pena nadar contra a maré. Vale muito a pena. E tudo aquilo que tu achava que era bom pra ti, no meu caso, eu achava que os meus planos eram ótimos, que era o top, né? Que era super bom pra mim, mas não era. Hoje eu tenho a certeza, nossa, por que eu fiquei tanto tempo em desobediência a Deus, né? Poderia estar vivendo coisas... Poderia estar vivendo há muito mais tempo o que Deus queria pra mim. Sim. O que Deus tinha planejado pra mim e pra minha família, né? Então tudo isso entra na prioridade. Não tem como tu falar exclusivamente de prioridade. Sim, porque é um ciclo, assim, né? É um conjunto de coisas. Sim. E aí entra muito o amor de Deus, né? A partir do momento que tu entende, a partir do momento que tu compreende que amar a Deus sobre todas as coisas é todas as coisas. Não é algumas, né? Não é algumas. Tem umas exceções. São tudo. Todas. Então quando você se joga de cabeça nisso mesmo e compreende, tudo
tudo é uma consequência, tudo vai vindo, né? Deus vai te dando sabedoria, tu vai tendo mais entendimento, e quanto mais tu entende, quanto mais tu compreende, mais tu quer estar no centro da vontade de Deus. É verdade. Né? Então, tudo que na minha vida aconteceu, que foi permissão de Deus, lá atrás foi doloroso, foi ruim, mas hoje eu acho tudo lindo. E eu sempre falo isso, eu acho tudo lindo porque Deus permitiu certas coisas porque sabia que era para o meu bem, para o bem da minha família, né? Então, por que eu vou temer em renunciar às minhas coisas, sendo que Deus é o meu Criador, é o nosso Criador, Ele que sabe o melhor, né? Então, e aí entra aquele versículo bem conhecido, né, Jaque, que todas as coisas cooperam pro bem, né? Exatamente. E ele vai falar todas as coisas, né? Não é só algumas coisas ou outras, não, todas as coisas. A situação tá ruim, mas Deus, ele tem esse poder, né? De algo ruim que a gente passa, algum momento na nossa vida, ele transforma em algo lindo e algo que a gente consegue testemunhar, algo que a gente consegue viver e ver o amor de Deus. Então tudo coopera, não adianta, né? Porque Deus, ele tem esse poder. E como a Jaque aqui estava falando, né, pessoal, essa questão de ler a Bíblia, de renúncia, de obediência, né, Jaque? Entender essa questão da obediência. Às vezes a gente acorda só quando tudo tá caindo, né? Então, assim, ter essa visão de, opa, peraí, tem alguma coisa que não tá certo. Eu vou tentar lutar, eu vou tentar buscar em Deus aquilo que eu preciso mudar, renunciar, aquilo que realmente, onde é a base que nós precisamos tocar para afirmar, né? Já que tu acha que essa questão de prioridade tem a questão de ordem na vida, Letícia, é só para algumas famílias, é só para algumas pessoas, ou é um geral? O que tu acha nessa questão, assim? Então, como tu sabe, né, eu não lembro de versículo nem, né? Tô num processo, mas eu aprendi que, vou pegar um exemplo meu do que eu achava antes, né? Eu achava um absurdo, né, o marido vir antes dos filhos, por exemplo, né? Eu achava, poxa, mas o filho é sangue do meu sangue, casamento. Sou mãe. Sou mãe, um dia o casamento pode acabar e, né? Mas eu aprendi que aí tá o porquê da prioridade, né? Da prioridade de Deus, né? A ordenança dele, né? Então, Deus, marido, filho, casa e por aí vai, né? Tem a sequência. Então, tudo isso hoje faz sentido. Porque como que era lá em casa, por exemplo? Eram meus filhos primeiro. O tempo que sobrasse era do meu marido. Entendeu? Então, tipo assim, poxa, eu fui lá, gastei toda a energia com meu marido, com meus filhos, faculdade, tudo. E aí chegava a noite pra dar atenção pro meu marido, conversar, ou se ele quisesse assistir uma televisão, enfim. Não tinha essa disponibilidade. Tava cansada. Então, e aí o relacionamento vai o quê? Esfriando, vai virando uma rotina, vai, né? Fica aquela coisa fria. Então, tudo que Deus fez é perfeito. E a ordem de prioridade dele, né, é perfeita. Tudo tem um porquê e tudo tem um propósito, né? Então cabe a gente buscar a sabedoria de Deus para entender, né, essas prioridades. Se a gente não tem essa prioridade, como tu disse, orar e dizer nas nossas orações, ser franca, Senhor, eu não consigo colocar o meu marido em primeiro lugar. Eu coloco meus filhos. Porque entra essa questão, eu sou mãe, é sangue do meu sangue, mas quando a gente é sincera com Deus nas nossas orações, Ele ordena, né, o nosso coração, as nossas vontades. Que a gente sabe que a palavra de Deus diz, né, em Provérbios, tudo que tem que guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então é ali, nas nossas vontades, que nós temos que lançar diante da mão do Senhor e dizer, Jesus, eu não tô conseguindo ter essa prioridade. Eu lembro que eu não gostava muito, assim, de passar roupa. E eu orei e disse, Jesus, me dá vontade de passar roupa. É uma administração do lar, me dá essa vontade. E aí tive algumas estratégias. Quando eu passo roupa, eu boto um louvor, eu boto uma ministração. Então, o meu momento de passar roupa é o meu momento de passar roupa. Então, é aquela coisa, assim, gostosa, se tornou algo gostoso. E Deus, quando a gente pede estratégia, Ele vai dando estratégia, vai ordenando o nosso coração, né, Jaque? E aí é interessante esse teu
essa tua vivência, assim, porque Deus, ele te dá sabedoria e te dá criatividade. Porque administrar um lar exige também criatividade, né? Então, tu vai ter criatividade pra fazer as coisas da forma que vai ser legal, que tu vai gostar e tal. Então, entra muita coisa. Às vezes as pessoas falam, mas ficar só em casa todo dia, a mesma coisa, todo dia limpar, todo dia... Gente, isso fala muito da sabedoria. Isso fala muito do seu relacionamento com Deus também. Porque não tô dizendo que a gente não tem que trabalhar, não tem que estudar, mas entender aí entra principalmente, né, a prioridade, mas entender que existe uma rotina na casa, que você tem aquele tempo disponível para você separar como você quiser, como você tem um tempo ali na sua mão, você só precisa ter a sabedoria para lidar com aquilo e lidar com tudo que tem para administrar dentro de uma casa, porque é muita coisa por sinal, né? É aquela velha frase, se você trabalha fora, não, eu trabalho dentro. Trabalho dentro de casa, porque a gente sabe que tem toda uma administração, né? A gente também não pode ficar só focada, né? Mulherada aí, ó, só focada em faxina. É claro que a gente gosta de cuidar do lar, de deixar as coisas bem certinhas, mas um dia limpou a casa, outro dia vai passear com os filhos, outro dia vai no mercado, vai numa feira, organiza a tua rotina. Sai com uma amiga, grava um vídeo. Mas assim, ó, saber estabelecer, senão a gente fica no mecanismo, né? Fica e aí você cria um abuso de fazer as coisas de casa, que é a realidade, que já não é muito bem vista, né? Ser dona de casa. Eu, por exemplo, eu achava um absurdo e me arrepiava tudo só falar em ser dona de casa. E pra ver como Deus transforma mesmo, né? Hoje eu sou apaixonada, amo, incentivo todas as mulheres a ser dona de casa. A gente amadurece muito. Eu sempre digo que faculdade a gente aprende, pós-graduação a gente aprende, trabalhar, nossa, a gente aprende muito. Mas estar dentro do lar, estar sob a vontade de Deus, nada é maior do que essa escola, nada é maior do que essa... Eu digo que a casa é uma faculdade mesmo, assim, porque a gente aprende muito, né? Então, assim, às vezes... Letícia, mas eu não tenho ideia, e como a Jaque às vezes até me mostra, vai lá, compra uma flor, bota na casa, bota um bom ar, faz alguma coisa assim que diferente pros filhos chegar, porque tem essa questão dos filhos, né, Jaque? De a gente criar as memórias dele, né? Então, tá nas nossas mãos também, né? Tá. E como a gente já falou no início, né, que a mulher é a atmosfera da casa, é o humor da casa, e isso é fato, isso é muito real. Então, por exemplo, hoje, antes de eu vir pra cá, eu deixei a cozinha tudo limpa, sem uma louça na pia, deixei tudo, sem nada em cima, assim, da ilha, nada. Aí o meu filho chegou da escola, nossa mãe, hoje tu limpou real, hein? Eu me afinei, né? Porque não que eu não limpo, né? Mas é que eu deixei zerado mesmo, assim, sem nada, sabe? E, tipo, são coisas que eles vão percebendo. E às vezes você acha que, não, uma criança nem liga se tem cheiro, se tem a casa tá com cheiro ruim, se tá com cheiro bom, se tá com a pia cheia de louça, né? Então, eles... E aquela questão, né, do cuidado mínimo. Ter um cafezinho quando chega da escola, uma jantinha, ou às vezes tem mais tempo pra brincar, pra conversar. E hoje é uma geração que exige muito da gente, né? Tipo, o Pedro tem 8 anos, mas assim, ele quer atenção, ele quer conversar. Sim. E aí, quando você tá em casa, você consegue ter toda essa ideia e toda essa percepção do que tá acontecendo. Do que tá acontecendo. Tá assim, né? Assim, porque nós mulheres já viemos, por natureza, com esse detector, né? Porque Deus, ele é perfeito. E a gente consegue, e o homem não, mas a gente consegue, né? Consegue. Tanto é que a gente é que administra o lar, né? Assim, essa questão de administração mesmo, de cuidado, de rotina, de organizar, né? Então isso é muito importante, né? Tem até uma pesquisa, eu não recordo agora, mas que diz que como a mãe organiza a cama, a criança tem noção de como que é o seu ninho, de como que é a casa, né? Então, assim, às vezes a gente sabe que a gente sai na corrida e não dá tempo de arrumar a cama, mas a criança, se tu chega e tem uma prioridade de organizar,
A criança ela consegue detectar, opa, aqui em casa as coisas são organizadas, cada coisa tem seu lugar, o meu ninho tem que ser organizado. Então, assim, são detalhes que a gente vai vivenciar, que a gente vai aprender estando dentro de casa, né? De corpo, alma e espírito, porque também tem mulheres que muitas vezes eu sei que ficam em casa e não cuidam da casa. A gente sabe que hoje a rede social é muito forte, né, Jaque? Então, assim, que fica ali no WhatsApp ou no Instagram o dia inteiro e o filho ali precisando de um auxílio. Então, assim, principalmente essa questão, às vezes, da mulher de ordenar a casa. Ó, pessoal, a partir das 20 horas ninguém mais usa celular. Na hora de comer, ninguém mais vai mexer no celular. São detalhes, mas que aproximam as pessoas, né, dentro do lar. Porque até essa questão da mesa mesmo, enfim, tem livros que falam sobre isso, da mesa posta, da importância de a família sentar em volta da mesa, ter este tempo. Então, assim, são muitos detalhes, são muitas coisas que estão dentro da prioridade. A administração do lar, a administração do tempo. Muito né? importante. Tudo isso é bíblico, né? Deus nos deixou um manual ali. Basta a gente abrir o coração, deixar o nosso eu, o nosso entendimento, né? O que a gente acha que entende, e focar na palavra de Deus, no que Ele quer. Eu escuto muito sobre isso, sobre dona de casa, inclusive de pessoas próximas, assim, e que tem um pavor de dona de casa ainda. Que tem estão dentro de casa por opção, ou às vezes por opressão mesmo, e tem um pavor, assim, de administrar o lar, de administrar o lar, que não consegue enxergar a beleza de estar dentro de casa, a beleza de poder ter o seu tempo, poder tomar um café com uma amiga, pra sair com os filhos sem pressa, pra fazer as coisas de casa, tirar um tempo pra leitura, um tempo com Deus. Gente, é maravilhoso. É perfeito isso. E aí a gente vê o cuidado de Deus, o carinho dele, o amor dele em cada detalhe, em tudo que ele planejou, né? Então são detalhes, né, Jaque, que a gente vê nessa questão de ordenanças, de prioridades, né? E a família, que aqui a Jaque, ela é casada há 10 anos? 10 anos. Há 10 anos, ela tem 3 filhos, então tem bastante experiência para estar passando, para essa nossa conversa, e principalmente esse olhar da importância de a mulher estar dentro do lar, né? Isso que a gente gostaria de focar para entender, né? Se algo não tá certo, peraí, deixa eu ver lá o que tá acontecendo dentro do meu lar. Exatamente. Lá é a base que vai conduzir todos os meus filhos, o meu casamento, se você não tem filho ainda, mas o casamento. E a questão de ser equilíbrio, de ter equilíbrio, de ter domínio próprio. Tá, quer dizer, agora eu sou dona de lar, vou ficar só dentro de casa? Não, foi o que a gente conversou aqui. Ter essa questão de poder sair, de poder fazer as coisas de fora, senão ninguém aguenta, né? A gente vive numa sociedade hoje que é tudo muito corrido, é tudo muito ligeiro, rápido, e a ansiedade que a gente sabe que está sendo um mal do século, mas que no final todo mundo vai passar justamente pela vida que leva. Então, assim, peraí, dá uma freada e rever o que está acontecendo, né? Então, É questão de escolhas, consequências das escolhas. Né? Isso é uma coisa que eu aprendi muito na teoria e na prática, né? Então, e a vida com Deus não é diferente. Então, hoje eu compreendi muito isso. E aquilo que as pessoas falam, mas não tem tempo, mas não sei o que, sempre dando justificativas pro tempo, né? Sendo que todo mundo tem 24 horas, óbvio, mas se você tiver sabedoria de Deus, você consegue lidar com ele, porque tá ali, tá na palavra. Como lidar com o tempo, como lidar com o lar, como lidar com tudo. Então, é só... Ela ensina tudo, né? Ela ensina tudo. Todos os detalhes. É isso. Então, pessoal, é isso. Hoje nosso assunto foi um pouquinho de tudo que entra essa questão da prioridade. Eu quero agradecer a vida da Jaque por estar aqui no nosso canal hoje. Obrigado. Obrigada pelo convite. Se você gostou do nosso vídeo, não se esqueça de dar um like aqui embaixo, compartilhe com seus amigos, com suas amigas, com sua família, pessoal do trabalho, enfim, vamos divulgar a palavra do Senhor e não esquecer das nossas prioridades. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima!